Olá, estamos aqui para mais uma webinar da série FCI Educação Continuada Lifelong Learning. O tema dessa webinar vai ser organizações e modelos de gestão agile. Eu tenho o prazer de ter aqui comigo o professor Pedro Martins. O Pedro tem um grande conhecimento de agile, já atuou em várias empresas aqui no Brasil, fora do Brasil. É um bambambam no assunto de agile no momento. E que bom que o Pedro está aqui com a gente para debater um pouquinho sobre esse tema importantíssimo. Eu sou o professor Dirceu Mateus Júnior, sou coordenador de Educação Continuada da Faculdade de Computação e Informática aqui do Mackenzie. Professor Pedro, que privilégio tê-lo aqui no nosso webinar com o Mackenzie. O privilégio é todo meu, sabe que é um grande prazer pessoal de estar aqui, seu convidado e no webinar da Mackenzie, com quem temos uma colaboração já longa, não é? Que bom, Pedro. Pedro, vamos começar então esse assunto que está bombando e as empresas estão precisando muito, uma mudança maluca aí nesse mundo. Vamos lá então. O Agile, né, é uma buzzword da moda, né? E muitos sabem o que é gestão de projetos Agile. Esperamos que sim, né? Com os ritos do Scrum, né? Mas o que é de fato uma organização Agile, Pedro? Enfim, essa é uma excelente pergunta, porque o Agile é usado hoje por políticos, por gestores de empresa, etc., muitas vezes com um significado diferente com o qual ele foi criado. Algumas pessoas, quando querem dizer que é uma coisa feita de uma forma superficial, muito rápida, etc., dizem que é Agile. O Agile não tem nada de superficial, nem é necessariamente mais rápido. Ele é mais simples, que é diferente. E às vezes o ser simples é bastante mais trabalhoso do que o ser prolixo ou o ser complexo. Então, uma organização Agile é uma organização isenta de gorduras. É uma organização muito simples. Do modo geral, as organizações Agile estão organizadas de acordo com o conceito de jornada do cliente ou de jornada de execução. Então são estruturas orgânicas, não são estruturas hierarquizadas. Enfim, isto de uma forma bastante breve para definir o que é uma organização Agile. Legal. Pedro, você falou um pouquinho dessa questão de transformação, né? Como é que se faz, então, na verdade, uma transformação de uma organização hierárquica, né, que a gente chama, e compartimentada, que a grande maioria das organizações são hierárquicas e compartimentadas, para uma estrutura organizacional orgânica? Bom, é relativamente simples se nós entendermos a essência do que é o Agile, não é? Então, o que é que nós começamos por fazer? Por identificar a jornada de execução de um determinado negócio na organização, ou a jornada do cliente. Quer dizer, nós podemos estruturar a organização de acordo com o conceito de jornada, e esse conceito de jornada é que pode ser diferente, pode estar relacionado com o cliente ou com o próprio processo produtivo. Então vamos imaginar que estaríamos a desenvolver o conceito de jornada do cliente, que começa desde a atração do cliente até a retenção do cliente, passando por todas as etapas, nomeadamente da prestação do serviço. Nós começamos por traçar essa jornada do cliente segmentando em grandes etapas, da atração, da venda do serviço, da identificação de necessidades de serviço, da contratação, da gestão do projeto, da execução, do follow-up do cliente, fazer com que o cliente seja recorrente, portanto, a retenção do cliente. É uma longa jornada que nós identificamos. Com essa longa jornada, nós vamos olhar para a estrutura hierárquica clássica da empresa e vamos ver dentro de cada departamento quais são os profissionais que estão relacionados com cada etapa dessa jornada do cliente.
Então nós vamos ver, por exemplo, contratação, temos pessoas da área comercial, temos pessoas da área jurídica, temos pessoas da área financeira que estão envolvidas nessa etapa da jornada. Essas pessoas hoje estão em departamentos diferentes, departamentos verticais, digamos assim, finanças, vendas, marketing, etc. Depois constituímos, pegamos nesses profissionais que têm origem em departamentos diferentes e agrupamos num único squad. Não é? E a organização, em vez de ter uma hierarquia de caixinhas, tem uma linha contínua, que é uma tribo, que são uma sequência de squads, multi-skills, compostas pelos profissionais que antes estavam alocados a departamentos diferentes, mas que acabam por ter um contributo comum, acabam por estar a ter um delivery, uma entrega em relação a uma determinada etapa dessa jornada do cliente que eu referi. Então é relativamente simples, traça a sequência das diversas etapas da satisfação do cliente, vai à procura em cada departamento, que hoje é vertical, dos profissionais que estão envolvidos em cada uma dessas grandes etapas, tira-os desses departamentos verticais e põe-os a trabalhar em conjunto uns com os outros. Portanto, forma uma equipe multi-skilled, uma equipa polivalente. Com isto, de modo geral, nós reduzimos em média 30% o headcount das organizações, aumentamos muito a satisfação do cliente e aumentamos muito a produtividade. Pedro, mas isso é uma quebra de paradigma muito forte nas organizações, né? Você fala que é bem simples assim, não é tão, né, assim, né? Bom, é com toda a certeza. Mas sabe que a minha experiência é que antes das pessoas conhecerem, tem uma resistência forte, não é? Aliás, todos nós temos resistência, somos conservadores por natureza, não é? Não, a novidade nos assusta. Mas a minha experiência diz que a satisfação pessoal das pessoas estarem envolvidas, por exemplo, numa atividade que eles veem o resultado de uma forma muito mais próxima e muito mais tangível, e de sentirem que são muito mais contributivos, de trabalharem de uma forma muito mais colaborativa, é muito gratificante. Então, se primeiro, eu gosto de usar aqui um slogan do Fernando Pessoa sobre a Coca-Cola. Não sei se sabe, o poeta Fernando Pessoa era publicitário de profissão. E ele criou o primeiro anúncio da Coca-Cola em língua portuguesa, quando a Coca-Cola ainda era considerada um medicamento e se vendia nas farmácias. Então o slogan dele era: primeiro estranha-se e depois entranha-se, porque a Coca-Cola viciava, não é? Tinha cafeína, até dizem que tinha uma porcentagem de cocaína. Então este método de trabalhar de forma ágil também é como a Coca-Cola: primeiro estranha-se e depois entranha-se, depois a pessoa já não quer funcionar de outra forma. Legal. Pedro, aproveitando muito da sua experiência e todas as implantações que você já fez nas empresas, como é que, na verdade, se cria um modelo de gestão com metodologias Agile? Então, nós usamos as próprias ferramentas Agile para criar um modelo Agile, não é? Senão também ficaria uma inconsistência grande se nós não usássemos as ferramentas Agile para criar modelos Agile. Mas se você me permite, até antes de responder a essa sua pergunta, eu complementava com um exemplo das organizações Agile, não é? Eu, por exemplo, trabalhei na Suécia, na Volvo. Hoje já não existe mais essa planta porque ela passou para a Turquia. Mas na época estava na Suécia e os suecos, enfim, que têm uma qualidade de vida extraordinária, já não se preocupam tanto com o salário, a receber mais um subsídio, preocupam-se mais com questões de natureza, dos valores, da qualidade de vida, etc. E eles achavam muito estranho alguém trabalhar numa fábrica de carros e chegar no final do dia, olhar para o parque de estacionamento lá da empresa
e dizer, olha, eu coloquei um parafuso em cada um destes carros. Eles achavam que isso era frustrante. Eles queriam dizer, eu construí este carro. Então eles desmontaram a linha de produção, como todas as indústrias automotivas funcionam ainda hoje, não é? Através da linha de produção, que não é muito diferente do que tínhamos lá na época do Taylor, nos primeiros carros da Ford, e em vez disso criaram oficinas colaborativas em que tinham 42 operários multi-skills que faziam diversas tarefas, e esses 42 montavam um carro do início ao fim. Então, quando chegava no final do dia, eles olhavam para o parque de estacionamento e diziam, aquele carro azul que está ali na ponta foi feito por mim hoje. E isso era suficiente para aumentar muito a motivação e a satisfação deles. Então, aparentemente, se você for dar este exemplo a um engenheiro de processo, ele é capaz de ficar horrorizado com a hipótese de desmontar uma estrutura linear, tipo linha de produção, para montar oficinas multi-skills. Parece que há uma perda muito grande de economia de escala. Mas não foi isso que nós verificámos. Verificámos uma motivação muito maior e uma produtividade muito maior. Agora, respondendo à sua pergunta sobre o que é como se cria um modelo de gestão agile, basicamente nós o que fazemos é que começamos por identificar os personas para os quais nós queremos desenvolver esse modelo, não é? O persona o que é? É um cliente imaginário, é um funcionário imaginário, é a pessoa para a qual nós estamos criando aquele modelo de gestão. Não é? Com esse persona, nós vamos atribuir também um story. Não é? Esse story, basicamente, são as características básicas do serviço que nós identificamos de acordo com as dores que esse persona tem. Com essa descrição do persona e do story, nós vamos identificar quais são as características principais desse modelo de gestão que nós queremos desenvolver, quais são as grandes características, as grandes etapas desse modelo, e para isso nós vamos usar uma metodologia que se chama o pensamento lateral. O pensamento lateral, o pessoal do Scrum e da gestão de projetos Agile deve estar a pensar, puxa, até agora eu entendi tudo, mas o que é esse pensamento lateral? Essa não faz parte do nosso léxico aqui da gestão de projetos. É uma metodologia ligada sobretudo à inovação e criatividade, usada pela parte dos publicitários, pessoal de marketing, etc., porque ela é muito interessante, porque ao contrário da maior parte das metodologias ligadas à criatividade e inovação, que são metodologias, digamos assim, de natureza cartesiana, em que nós começamos a eliminar hipóteses para chegar à hipótese final, o pensamento lateral é exatamente o inverso. Nós começamos a agregar hipóteses à medida em que as pessoas vão contribuindo com visões diferentes. Então, torna o espectro de decisão no final muito mais rico do que o processo de afunilamento, não é? Bom, desenvolvido este processo criativo para nós criarmos realmente características particulares desse modelo de gestão, nós vamos passar ao planejamento do desenvolvimento do protótipo. E aí vamos usar a metodologia dos gestores de projeto Agile, não é? Nós começamos por criar o tal MVP, não é? O tal produto mínimo viável, com as características desse modelo de gestão que nós identificamos nesta primeira etapa de criatividade. Planejamos o desenvolvimento desse protótipo, tanto do ponto de vista do manual, do modelo de gestão, como do suporte tecnológico do modelo de gestão, quanto da fase de testes que nós vamos submeter esse MVP. E, finalmente, construímos um Lean Canvas para identificar a viabilidade económica e tecnológica do desenvolvimento desse MVP. Se ele passar, e isso é feito em 12, 16 horas no máximo.
Não demora muito mais do que isso a fazer um modelo de gestão. Se isso passar por todos esses critérios, depois vai para a parte de desenvolvimento, e a parte de desenvolvimento também, obviamente, é feita num Scrum, com a participação do cliente, etc. Quem está envolvido na criação desse modelo de gestão é o cliente, como não podia deixar de ser, é a parte tecnológica, como não podia deixar de ser, a parte de gestão de negócios, a parte de gestão estratégica. Criamos ali um squad multi-skill exatamente para conseguir ter todas as visões. Se for um modelo de gestão muito complexo, em vez de trabalharmos só com squad, vamos trabalhar com uma sequência de squads, ou seja, uma tribo, e segmentamos as diversas etapas por diversos squads. Legal. E esse modelo de gestão agile, né? Como fica? Então, o modelo de gestão agile tem de ser agile, ou seja, tem de ser o mais simples possível. Repito, simples não é simplório. Simples é ir ao essencial. Eu gosto sempre de citar o Churchill, o estadista inglês da Segunda Guerra Mundial. E ele, quando ele não escrevia e-mails, como é óbvio, escrevia cartas, mas quando ele escrevia uma carta mais longa, ele terminava sempre dizendo: e peço desculpa de não ter tido tempo para escrever uma carta mais curta. Então, o ser sintético é de facto mais difícil do que ser prolixo. O ser objetivo é mais difícil do que ser vago e excessivamente abrangente. Então é um modelo muito simples, é um modelo que nós vamos procurar simplificar, tanto do ponto de vista conceptual quanto do ponto de vista da execução, para que ele seja facilmente administrável e facilmente utilizável. Quais são as características dele? Ele tem que promover a alta excelência, tem que promover a atividade colaborativa entre as diversas pessoas, ele tem que privilegiar o relacionamento entre as pessoas mais importante do que os processos, ele tem que, os próprios erros da utilização do modelo de gestão têm que funcionar como ponto de partida para uma aprendizagem colaborativa com todos os players envolvidos com esse modelo de gestão. E, naturalmente, tem que ser inovador e tem que ter um suporte tecnológico. Não é? Pedro, quando a gente fala de organizações agile, modelos agile, que fica a pessoa nesse todo esse contexto? Porque o mais importante dentro das empresas são as pessoas, obviamente. Adianta você efetivamente buscar esse modelo agile, né, de gestão agile, e sem preparar as pessoas? Ou seja, as pessoas também precisam ser pessoas agile? Precisam, precisam. Eu digo que o desenvolvimento das competências agile é relativamente complexo. Porquê? Porque você tem de um lado a mentalidade agile, o agile mindset, que está relacionado com competências bastante soft, como ter uma atitude colaborativa, ser flexível, ser inovador, ser disruptivo, etc. E depois tem o outro hemisfério dos ritos do agile, que estão relacionados com o Scrum, que é data-driven, em que tem ritos muito bem definidos, você sabe, que tem reuniões de 15 minutos, tem toda aquela segmentação de tarefas Kanban, etc., que é muito rígida, não é? Que tem, de facto, uma rigidez muito grande. E isso obriga a que o gestor agile ou o colaborador agile tenha uma cabeça que os dois hemisférios têm que funcionar ao mesmo tempo. E ainda tem uma terceira característica que é muito importante, é que o profissional agile, ele mais do que um especialista, ele torna-se um nexialista. O que é isso do nexialista? É aquele que já não é caracterizado por, digamos assim, controlar uma especialidade, ser um especialista, mas é aquele que é capaz de tirar nexo entre especialidades diferentes e recursos diferentes.
Eu gosto de dizer que o nexialista hoje é o homem do renascimento do século XV. Não é? Nós, por exemplo, o Leonardo da Vinci era um gênio, tem lá no Louvre um quadro de um pássaro com uma asa azul, que ele pintou com uma grande mestria, senão 500 anos depois não continuaria exposto esse quadro. E porque é que ele era tão bom pintor? Porque ele também era um bom biólogo, ele estudava a anatomia da asa do pássaro. E estudou tanto a anatomia da asa do pássaro que ele desenhou a engenharia aerodinâmica da asa do avião com as leis da física que hoje os aviões voam. Então, ele era um bom engenheiro porque era um bom biólogo, era um bom biólogo porque era um bom pintor, e isto é um nexialismo. Hoje é esse perfil que nós exigimos ao profissional agile, que ele seja nexialista por um lado, por outro lado, que desenvolva de uma forma soft, aberta, disruptiva, as competências relacionadas com a mentalidade agile, mas por outro lado que ele siga os ritos do Scrum, a utilização das ferramentas Agile, etc., que são data-driven, que são orientadas, são tangíveis, são até orientadas para uma certa rotina, não é? Como começar nessa mentalidade agile, Pedro? Bom, podem começar por um curso da Mackenzie, não seria um mau princípio, né? Não, em primeiro lugar é assim, nós não podemos ter a presunção, hoje as pessoas querem tudo muito rápido, tudo na urgência, não é? Não é Outro agile, dia Pedro? viu, não, isso não é agile, não é, agile não é rápido, agile é simples, que é diferente. Agora, para um cara conseguir fazer simples, tem que estar muito capacitado, tem que estar muito preparado, porque quem não tem essa capacitação não consegue ser simples, vai baralhar tudo, vai fazer uma coisa complexa. Mas outro dia, antes da pandemia, até estava numa livraria e vi um livro que eu achei fabuloso. Era um livro que o título era o resumo dos 100 melhores livros de gestão do século XX. E o livro tinha 75 páginas, quer dizer, nem tinha uma página por livro. Então, quem lesse aquele livro ficava com a ideia que conhecia o conteúdo de 75 livros, de 100 livros de gestão do século XX. Obviamente não sabia nada, é como um aluno que vai para a aula e só vê os slides do professor, quer dizer, se ele não aprofundar com os papers ou qualquer leitura complementar, não vai saber muito. Então, nós o Agile também é a mesma coisa, temos que aprofundar o conhecimento. Não basta assistir a um vídeo de 10 minutos no YouTube a pensar que a pessoa sai dali especialista Agile. Eu recordo-me há uns anos, 2 anos a esta parte, a minha origem é na área do RH, portanto conheço bem as empresas, a parte de RH das empresas aqui do Brasil e nos outros países onde trabalho, e verifiquei uma coisa que eu achei espetacular. Havia no LinkedIn 3.500 pessoas que se apresentavam como especialistas de RH Agile. E eu perguntava a mim próprio, onde é que estão esses RHs Agile para haver 3.500 pessoas que se apresentavam como especialistas de RH Agile? Muito provavelmente tinham lido um livro ou tinham visto aí 2 ou 3 vídeos no YouTube sobre o tema e se sentiam especialistas. Então, é preciso, de facto, ter esse conhecimento, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é preciso ter experiência, é preciso praticar. Não é? Não adianta fazer uma formação livresca, digamos assim, de natureza teórica, apenas conceptual. É preciso ir participar em scrums, participar em squads, começar até como um participante, digamos assim, um player menos interveniente, até chegar a um Scrum Master, até chegar a um Product Owner, que obviamente esse aí já tem que dominar não só a mentalidade, como também os ritos. Não é? Pedro, você que conhece bastante o RH das empresas, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, como é que está a procura por um profissional com essa mentalidade agile e com esse conhecimento em termos de modelos de gestão agile? Bom, a procura é extraordinariamente elevada. Agora,
se me permite, eu ia ser bastante crítico em relação ao RH. Eu já tenho 40 anos de RH, já trabalhei em 26 países, então Não vamos estou criticar falando. ninguém, porque senão o pessoal do RH não vai fazer o curso, hein, Pedro? Não, mas eu vou tentar ajudar o pessoal do RH. Neste tempo todo, o RH mudou com frequência os grandes chavões, as grandes buzzwords. Há uns anos atrás se falava que o RH era integrado. Depois começou-se a falar que o RH era estratégico. Hoje fala-se que o RH é agile. Mas depois você vai ver os modelos de gestão de desempenho, os modelos de treinamento, os modelos de carreira, os modelos enfim, de todas as vertentes relacionadas com o RH, e vai ver que não mudaram muito neste período. Então, que há uma demanda extraordinária de pessoal RH Agile, não tenha dúvida nenhuma que há. Que há uma oferta relativamente numerosa de pessoas que se apresentam como especialistas Agile sem ter a formação adequada, também existe. Agora, o que nós precisamos, e naturalmente que o pessoal, quem for contratar tem essa capacidade para diferenciar, é quais são as pessoas que têm a formação própria para exercer essa atividade de especialistas em RH Agile. A demanda é enorme e a oferta é muito escassa. Que Portanto, legal. quem entrar nessa vertente vai ter uma empregabilidade extraordinária. Que legal. E você que está nos ouvindo, nos assistindo, olha só a dica aí do Pedro, né? Mercado muito aquecido nessa área, e precisando de muitos profissionais com conhecimento, com aprofundamento e que tem essa mentalidade agile. Você que quer se preparar para isso, vem fazer uma pós-graduação aqui com a gente no Mackenzie. Nós temos um Lato Sensu Agile Project Management. Temos também transformação digital e outros tantos na área de tecnologia da informação. Mackenzie.br, pós-graduação e especialização. Procura por lá, área de tecnologia da informação. Pedro, vamos partir para as suas considerações finais e algumas dicas aí para o pessoal que está nos assistindo e está nos ouvindo sobre essa questão de organizações e modelos de gestão agile. Bom, eu acredito que cada vez mais as organizações vão se tornar todas elas agile. Por que que são agile? O agile promove como eu disse, é uma simplicidade do ponto de vista organizacional, vai gerar uma economia de custos, vai gerar mais satisfação no cliente, vai gerar mais satisfação nos colaboradores que vão trabalhar de uma forma mais colaborativa entre si, mas por outro lado também gera uma exigência maior do ponto de vista da capacitação. Numa organização hierarquizada, há espaço, digamos, para as pessoas menos produtivas e menos competentes que acabam disfarçadas no meio da multidão. Num conceito de squad, num conceito de trabalho colaborativo, fica muito evidente quem está capacitado e quem não está capacitado. Quem é contributivo e quem não é contributivo para o resultado. Então, para aqueles mais preguiçosos, entre aspas, não é? Aqueles que não estão preocupados em uma formação tão adequada, estão mais preocupados com o diploma do que propriamente com a formação, o Agile não é bom. O Agile obriga-os a trabalhar e obriga-os a adquirir conhecimento. Agora, para aqueles que gostam de desafios, para aqueles que querem ser competitivos neste mercado, que cada vez é mais competitivo, naturalmente que o Agile é uma excelente notícia. O Agile também vai proporcionar no mercado de trabalho essa discriminação positiva. Que legal. Então, isso é bom, né? Muito bom. Isso é muito bom. Muito bem. Queria mais uma vez agradecer aqui a sua presença, Pedro, e o seu conhecimento, as suas dicas, as suas sugestões, o pessoal que está nos ouvindo aqui, que está nos assistindo, sobre essa questão tão importante que é a mudança de mentalidade agile, organizações e modelos de gestão agile. Eu conversei aqui com o professor Pedro Martins, um especialista e um grande entusiasta e conhecedor dessa área
Agile. Senhor Pedro, mais uma vez, muito obrigado. E a você que está nos ouvindo e nos assistindo também, quero agradecer por esse tempo aí para estar nos assistindo. Mackenzie.br, vem para cá. Aqui você aprende de fato. Pedro, mais uma vez, obrigado e até a próxima. Eu aqui agradeço. Espero encontrá-los todos nos próximos cursos da Mackenzie. Obrigado.